Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom, meu nome é Eric, eu sou professor de Física, tá certo? Do IFAL Maragogi, em Alagoas. Estou dando aula aqui diretamente de Olinda, nesse projeto tão bonito, né? Criado pela Direct do Rio Grande do Norte. E vamos ficar com termologia, tá certo? Então, só lembrando que Física aí tem mecânica, tem elétrica, tem ótica e tem termologia, tá? Então, ó, termologia eu dividi aqui em 5 conteúdos principais. Tá? Claro que não vai dar para ver tudo em 50 minutos ou em 3 aulas de 1 hora. Em 3 horas não dá para ver isso aqui tudinho, né? Essa é a primeira de 3 aulas. Hoje nós veremos termometria, tá certo? Só lembrando aí para quem já viu que é as medidas, né, em termologia, né, começando com escalas termométricas. Então a gente vai falar de termômetros hoje. Então você está acostumado com o termômetro, né? Você já, hoje em dia estamos usando muito o termômetro por infravermelho, não é isso? Mas hoje eu vou falar dos termômetros convencionais, tá certo? Então termometria vai estudar as conversões de escala, né? Celsius para Fahrenheit, para Kelvin e por aí vai, tá certo? Calorimetria vai versar sobre o que é calor, tá certo? E suas trocas, né? Trocas de energia entre os corpos. Gases, aqui nós vamos estudar gases também, um assunto que você vê em química, na verdade. E dentro de gases nós vamos estudar mudanças, né, que podem ocorrer nos gases, tá certo? Então, dilatações, transformações, né, gasosas e por aí vai. Vamos estudar dilatação, só lembrando que nós temos aqui a dilatação linear, superficial e a volumétrica. E por último aqui, termodinâmica, tá certo? Agora, eu não consigo começar a termologia sem falar na grande revolução que ela criou, né? Então, bora lá. Em torno de 1700, né, nós temos aí as primeiras máquinas térmicas aparecendo. Dentro desse conteúdo aqui, nós abordaríamos todos os conteúdos, tá? Mas o principal seria termodinâmica, com máquinas térmicas. Então, é um conteúdo que faz parte do nosso dia a dia. Máquinas térmicas, para quem não lembra aí, sua geladeira é uma máquina térmica, seu carro, tá certo? O ar-condicionado, todos são máquinas térmicas. Então, quando as primeiras máquinas térmicas apareceram em 1700, né, começou a ter uma revolução na indústria, né, a chamada Revolução Industrial. Agora, as primeiras máquinas térmicas não tinham essa eficiência toda, elas foram feitas para levantar, né, alguns pesos, alguns corpos, mas só com James Watt, né, 100 anos depois, é que nós tivemos uma boa eficiência. Então foram construídas máquinas térmicas, né, com eficiência maior e aí puderam ser utilizadas dentro da indústria, certo? Sem falar nas locomotivas, né? Então nós temos locomotivas aí que foram desde 24 km por hora, 20 km por hora, né? E hoje em dia nós temos locomotivas aí com até 600 km por hora. No caso aí não seria uma máquina térmica, tá certo? Seria aí já o maglev, né? São trens que flutuam em cima dos trilhos, né? Bom, então o surgimento, o desenvolvimento da termodinâmica com as máquinas térmicas criou uma revolução na indústria, tá certo? Então, um novo momento na nossa história, né? Então, 1700 para 1800, depois de 1800 é que começa mesmo a revolução com máquinas térmicas, tá certo? Então, bora lá. Bora lá, bora lá. Eu vou começar com um experimento simples que você pode fazer em casa, onde eu vou pegar um copo aqui e colocar água quente, outro copo eu vou colocar água fria. Então, bora lá. Uma aguinha fria aqui. Fria, quando eu falo, gente, não é fisicamente correto a gente falar o frio ou quente, né? O correto mesmo seria você falar, olha, essa água aqui está com uma temperatura em torno de uns 10 graus Celsius, 20 graus Celsius, enquanto essa outra deve estar uma temperatura, né, como eu estava falando, de uns 50 graus Celsius, certo? Então eu tenho o quê? Como a gente fala no dia a dia, uma água fria, aqui ó, o copo até
embaçou, né? Condensou a água do lado de fora do ar, né? E aqui eu tenho um copo com água quente, bem quente, ok? Então, ó, deve estar acima de 50 graus Celsius. O que a gente vai fazer agora? Você pode pegar uma anilina, aquele corante de bolo, né? Você pode ter em casa, pode pegar tinta de caneta, tá certo? E colocar aqui, ó, na água quente. E vejam a velocidade com que ela está se dispersando. Enquanto se eu pegar o mesmo corante e colocar aqui na água gelada, olha o fenômeno. Observe o fenômeno. Então, ó, água quente, tá certo? Se você dá uma olhadinha aí, ó, já dispersou bastante, enquanto na água fria, ok, na água gelada, eu tenho uma dispersão menor. Então, só mostrando aqui mais uma vez, colocando outro corante, ó, se eu colocar uma gota aqui, você vai ter esse tipo de dispersão na água fria, viu, gente? Dispersão menor, na verdade. E aqui, ó, nós temos a água quente. Olha a dispersão, como é maior. Então, se você olhar, ó, aqui na água fria, né, dá para ver uma dispersão menor, enquanto na quente você tem já a mistura, né, total aqui dessa anilina, ok? Então, bora lá. Você observou o fenômeno, então nós estamos, né, seguindo um método científico. Observou o fenômeno. Na água fria, uma dispersão menor, na água quente, uma dispersão maior, né? Então, para que por que isso acontece? Tá certo? Então essa é a grande pergunta. Então você pode construir aí hipóteses, tá? Ah, não, porque na água quente eu tenho uma agitação maior, na água fria uma agitação menor. Agitação de quê? Na verdade? Então, o que é essa estrutura da matéria que compõe a água? Então, hipóteses foram criadas e quebradas, né? Como acontece na ciência, como é feito ciência, né? Então, a estrutura da matéria, você tem aí as primeiras teorias lá na Grécia antiga, né, com Leucipo e Demócrito, que o átomo é uma partícula indivisível, e depois vem o Dalton, né, só 2000 anos depois. Aí temos aí o Thomson com seu pudim de passas, né, para modelos atômicos, né? Temos o Rutherford com seu modelo planetário, até que essas hipóteses foram sendo quebradas até chegar no átomo de Bohr, tá certo? E Bohr chegou, quando ele chegou com seu modelo atômico, modelo do átomo de Bohr, né, causou aí muito alvoroço, né, no meio acadêmico, porque ele postulou que os elétrons só poderiam estar em órbitas bem definidas, tá certo? Seriam órbitas onde ele não perderia energia. Se estivesse em outra distância, ele iria perder energia, espiralar o elétron e iria acabar caindo dentro do núcleo, tá certo? Mas bora lá. Vamos começar com termometria, tá? Então, o que é termometria? Termometria é o estudo, tá certo, das escalas aqui, como eu estava falando para vocês, e a conversão de escalas. Nós vamos trabalhar com 3 escalas, tá certo? Que são as comumente que caem aí no Enem. Então nós vamos trabalhar com a escala Celsius, tá? Que é o que a gente utiliza aqui no Brasil. Celsius, tá certo? Então aqui, ó, o graus Celsius, né? Nossa colonização aí foi portuguesa, né? Então puxaram aí o Celsius. Já se você for para os Estados Unidos, colonização inglesa, né? Você vai ter aqui, ó, o Fahrenheit. Ok? Então, ó, o Fahrenheit com seus graus Fahrenheit. E por último, peraí, professor, mas quer dizer que são várias escalas que existem aí? Por último, Kelvin, né? São várias escalas. E como é que a ciência é feita? Com cada um com uma escala diferente? Bom, aí vem a última escala, que é o Kelvin, que não usa grau, certo? Então, o Kelvin é a escala que nós utilizamos, né, quando eu vou fazer um artigo, né? Então eu vou utilizar o Kelvin. Não vou utilizar Celsius nem Fahrenheit, porque vai mudar de país para país. Então teria que ter uma escala só, né, para poder construir aí as teorias, né, e os modelos. Então foi criada, tá certo, a escala absoluta aí pelo Kelvin, né? Então, gente, termologia, né? Então, como eu dividi em termometria e calorimetria, vamos começar com termometria, né? Como eu estava falando,
a conversão entre as escalas. Então, aqui, ó, nós temos as 3 escalas, tá certo? Sem dedução, porque não dá tempo da gente deduzir dessa forma, mas eu coloquei uma questão que vai mostrar como é que chega, né? E aqui eu estou mostrando que a temperatura em Celsius sobre 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Poderia passar esse 5 para cá, aí ia ficar 5 sobre 9, tá certo? Ou, jogando para baixo aqui, né, 9 sobre 5, daria 1,8. Tá? E se eu for comparar aqui, ó, TC, temperatura em Celsius, com a temperatura em Kelvin, veja que tem 5 e 5 embaixo. Então, você já pode, de cara, tirar esses dois 5. Temperatura em Celsius vai ser igual a temperatura em Kelvin menos 273, se você estiver trabalhando de Celsius para Kelvin. Tá certo? Se for trabalhar de Celsius para Fahrenheit, ou vice-versa, você vai usar TC, tá? Sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Ou você pode colocar aqui 32 para o outro lado, aí você escolhe o seu algebrismo, tá certo? Lembrando que esse 273 aqui pode ser também 273,5, tá certo? Opa, desculpa. 273,15, ok? Por quê? Tem uma aproximação maior, né? Então, se você quiser usar uma aproximação maior, que para o Enem, acredito que não é necessário, isso aí, né, você utiliza o vírgula 15. Mas vamos, então, à questão 1. Maria usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá, né? Mas, ao fazer a tradução do livro do inglês para o português, então ela estava lá no Fahrenheit, né, o inglês, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita diz que o bolo deve ser levado ao forno a 392 graus Fahrenheit. E permanece nessa temperatura por 30 minutos, que não interessa a gente, porque ele vai pedir só qual é a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar o forno para não errar a receita. Então, a questão já disse aqui, ó, que é a conversão de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius, tá? E a temperatura em Fahrenheit é o 392. Então, é só jogar aqui na fórmula, como eu falei para vocês, bom, faltou um T aqui, TC é igual a TF menos 32 sobre 1,8, que é aquele 9 sobre 5 que eu falei para vocês. Mas só que a temperatura em Fahrenheit, nós vamos colocar o quê? Vamos colocar lá aquele 392, ó. Então, ficou 392 menos 32 sobre 1,8. E vai me dar aqui 200 graus Celsius. Tá certo? Dá um pause aí se não entendeu. Olha direitinho. Vamos em frente. E se eu tiver aqui outra conversão? A preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada em alguns dias do verão de 2009. A temperatura na cidade de São Paulo chegou a atingir 34 graus Celsius. São Paulo, mas não é aqui no Nordeste. O valor dessa temperatura em Kelvin é... Então, bora lá. Eu estou passando aqui, ó, Celsius para Kelvin. Ok? Então, nós vamos ter temperatura em Kelvin igual a temperatura em Celsius, mais 273,15. Ou você pode colocar só o 273. Então, a temperatura em Kelvin, tá certo? Vai ser igual ao 34, aqui, ó, graus Celsius, mais o 273, e vai me dar aqui, ó, 307,15 Kelvin. Então, não tem grau, lembrando que Kelvin não tem grau, tá certo? E a nossa escala absoluta. Então, outra questãozinha aqui, ó, questão 3, para medir a febre de pacientes, um estudante de medicina criou sua própria escala de temperatura linear. Nessa nova escala, os valores de 0 a 10, pode ser 0 centímetros, 10 centímetros, geralmente a gente faz com centímetros no laboratório, quando tem um termômetro, né? Constrói um termômetro, correspondem, respectivamente, a 37 e 40 graus Celsius. Ok? Então, 0 corresponde ao 37 e o 10 corresponde ao 40. A temperatura de mesmo valor numérico em ambas as escalas é aproximadamente, né, quanto? Então, o que é que eu vou fazer? Você vai pegar, tá certo? E vai imaginar que você tem dois termômetros que marcam aqui, ó, a mesma temperatura. E eu vou fazer aqui, vou achar, tá certo? A forma de conversão entre Celsius, né, e o X, entre eles, né, esses dois termômetros. Aí como é que eu faço isso? Aí eu vou fazer aqui uma relação, uma regra de 3, ó, dizendo que esse intervalo menor está para o intervalo maior,
né, já que eles estão variando juntos, assim como o menor do x está para o maior do x. Quem é o intervalo menor do Celsius? Vai ser temperatura em Celsius, θc, ou Tc, menos 37, sobre o maior, 40, menos 37. Ok? Está aqui, ó, temperatura em x menos 0, sobre o maior, que vai ser 10 menos 0. Ok? Então, dá uma simplificada aqui, ó, 40 menos 37, 3, 10 menos 0, 10. Agora, gente, as temperaturas são iguais. Então, poderia colocar o quê? X e X, ou simplesmente θ e θ. Então, ficou ó, θ menos 37 sobre 3 igual a θ sobre 10. Passo o 10 para lá, multiplicando, o 3 multiplicando para o outro lado. 10 θ menos 370 igual a 3 θ. Ok? Lembrando que o 10 multiplica os dois números aqui. Ó. Então, se eu passar o 3 θ para o outro lado, vou ficar com 7 θ igual a 370, passando 370 para a direita, ficando positivo. Se você dividir 370 por 7, vai achar 59,9, que tanto pode ser grau Celsius ou grau X, ou simplesmente X. Se X fosse em centímetro, nós estivéssemos com um termômetro lá, que não tem leitura, e criando uma nova escala, eu colocaria uma régua e veria provavelmente aí uma altura, ia ser um baita de um termômetro, de 52,9 centímetros, né? Se um termômetro tivesse esse tamanho. E eu posso também falar de calor. Vou falar de calor, certo? Calorimetria. Então, na calorimetria, o que é que eu tenho? Eu tenho que, primeiro, tem que entender direitinho o que é energia em trânsito. Você sabe que se colocar a mão no fogo, vai queimar, tá certo? O fogo está a uma temperatura maior. Então, ele vai passar energia para a sua mão. Quem está a uma temperatura maior, ó, TA, tá vendo? Maior que TB, vai passar energia para o corpo a uma temperatura menor. Aí eu tinha que dar um nome a essa energia que está passando de um corpo para o outro. Lá na mecânica, a gente dá um nome de trabalho. Aqui eu dou um nome de calor, tá certo? Então, calor nada mais é do que uma forma de energia em trânsito, tá certo? Que flui de um corpo quente para um corpo frio. Tá? Eu tinha que dar um nome aí a essa energia, eu dei o nome de calor. Lembrando que a unidade no sistema internacional é o Joule, ou Joule, tá certo? E que eu posso utilizar também calorias. Caloria equivale a 4,2, ou sendo mais específico aqui, 4,186 joules, ok? Então, vocês dão uma lida depois aí no material de revisão. E aqui eu tenho, né, um mapa, né, mental aqui para a gente, um resumo do que seria calorimetria. Então, o calor, ele pode ser o quê? Pode ser sensível, né? É quando eu tenho variação de temperatura, ok? É o QMC delta T, massa, calor específico, variação de temperatura, olha para cá, tá certo? E eu posso ter o latente, que é aquele que está em mudança de estado. Não muda a sua temperatura, só muda o estado. Então, bora lá. Sensível, muda a temperatura, não muda o estado. Latente. Latente aqui, eu vou ter mudança de estado, mas não de temperatura, ok? A transmissão de calor aqui, ó, ela vai ser dada, só dar uma olhada se estava gravando, gente. A transmissão de calor, ela é, tá certo? Dada por condução, convecção ou radiação, tá certo? Então, condução. Condução nada mais é do que você pegar um corpo aqui, ó, mais quente e encostar ao mais frio, tá certo? Então, você precisa ter um contato para que o calor seja transferido de um corpo para o outro. Para falar a verdade, esse negócio de contato em física não existe, né? Porque se você for para nível molecular, lá para nível atômico, né, os átomos não se tocam, né? Você tem aí, eles acabam se repelindo. Podem chegar muito próximos, mas não chega a se tocar. Então, o calor gera também dilatação térmica, ok? Linear, superficial ou volumétrica. E, faltando aqui, a transmissão.
certo? Convecção ainda e radiação. Então, convecção é quando você tem uma temperatura menor e uma temperatura maior dos corpos, né? E vai ter uma corrente, onde a temperatura maior, né, vai para cima e a temperatura menor vai para baixo. Então, você vai ter um fluxo aí. Então, o calor é transmitido através dessa convecção, tá certo? Do quente subindo e do frio descendo. Então, isso gera a maioria dos ventos, né? Boa parte dos ventos aí que a gente vê no dia a dia. Então, o ar quente vai subir, enquanto o ar frio desce, e você vai ter uma corrente ali de vento. E, por último, radiação. Como é que o calor do Sol chega aqui, né? Já que não tem contato, lá no espaço você não tem praticamente ausência de matéria, né? Então, vai chegar por irradiação. Uma onda eletromagnética, o Sol vai mandar ondas eletromagnéticas, certo? Vai ser absorvido aqui pela Terra. Tá? Então, o calor vem em forma de onda eletromagnética. Tranquilo? Bora continuar, né? Então, ó, calor específico. Bora começar falando de calor específico e capacidade térmica. Calor específico nada mais é, gente, do que a quantidade de energia que 1 grama, tá certo, de um determinado corpo precisa para aumentar de 1 grau Celsius a sua temperatura. Por exemplo, olha, calor específico do ferro, 0,11 calorias para que 1 grama aumente de 0 graus Celsius. Ok? Então, o calor específico, você tem que lembrar que seu valor depende diretamente da substância que constitui o corpo, ou seja, do material em que ele é feito. Então, eu coloco aqui ó, o ferro e a água, tá certo? Não depende do material. Já a capacidade térmica, né? Ela é dada como Czão aqui, ó, igual a massa vezes o calor específico, tá certo? O Czinho, né? E aqui eu tenho que levar em consideração a massa da substância e do que ele é feito, tá certo? Então, não vem especificado aqui capacidade térmica do alumínio, não sei o que. O que a gente faz é, tem uma capacidade térmica de um corpo, de um calorímetro. O calorímetro seria o que? Aquele isopor que a gente diz que isola termicamente do meio externo, né? Então teria um isolamento térmico, e ali no isopor tem uma capacidade térmica, então o corpo vai fazer o quê? Vai levar tanto de energia, tá certo? Ali das trocas, calorímetro no caso, e é dada a capacidade térmica. Bom, mas vocês vão entender isso mais para frente. Só a tabelinha aqui, para vocês compararem e ver que um dos maiores calores específicos que existe é o da água, que é 1. Então, vocês vão trabalhar com valores geralmente abaixo de 1. 0,5, 0,5, 0,58, 0,03, 0,05, né? Ouro, etanol, prata. E a água é um dos maiores que existe. Para entender direitinho o que é calor específico, seria interessante você dar uma olhada aqui nesse desenho que eu fiz. Ó, que desenho maravilhoso. Imagina aí você na praia aqui, ó, tomando um coquinho gelado, tá certo? E aqui você tem a areia da praia. Então, vamos supor que o calor específico da areia, o Czinho da areia, é meia caloria por grama por grau Celsius. Tá aqui, ó, tá certo? E o calor específico da água. Então, aqui do outro lado eu tenho o mar, aqui a praia, né, com a areia e a água, onde eu tenho o calor específico da água, de 1 caloria por grama por grau Celsius, ok? Então, se eu pegar o Sol aqui, se o Sol manda, vamos supor, 4 calorias para os dois, então o Sol está mandando 4 para os dois, quem é que aquece mais? Ou quem é que fica a uma temperatura maior ao absorver essa quantidade de energia de 4 calorias? Gente, olha, se eu mando 4 calorias e a areia precisa de meia caloria, tá certo? Para aumentar aqui, ó, 1 grau Celsius, e eu mando 4, é só dividir 4 por meio. Então, a areia, né, vai ter uma variação de 8 graus Celsius, aqui, ó, 4 dividido por 0,5, com 4 calorias, porque ela só precisa de meia caloria, né, para aumentar 1 grau Celsius. Então, você manda 4, ela vai aumentar 8. E aqui, ó, se eu mandar 4 para a água precisa mais, precisa de 1 caloria para aumentar de 1 grau Celsius. Então, se eu pegar 4 calorias aqui, ó, e dividir por 1, né, eu vou ter 4 graus Celsius para a água. Então, você vai ter uma variação
de temperatura na areia, né, maior de 8 graus Celsius do que na água. Então, a água fica como ela serve, tá certo, na maioria das vezes, como um recipiente, né, térmico, ela guarda o calor, né? Por quê? Porque ela vai demorar mais para aquecer durante o dia, tá aqui, ó, só aqueceu 4 graus Celsius, enquanto se você pisar na areia da praia ao meio-dia, por exemplo, você vai ter uma temperatura maior, né, vai se queimar. Então, o que é que a gente tem que saber mais disso aqui? Bora lá, vamos para a questão, né? Fazer uma questãozinha para fixar. Em uma panela foram colocados 1,5 kg de água em temperatura ambiente, 20 graus Celsius. Ao ser aquecida, sua temperatura passa para 85 graus Celsius. Ok. Considere que o calor específico da água é igual a 1. Calcule a quantidade de calor recebida pela água ao atingir essa temperatura, certo? E aqui a capacidade térmica dessa porção de água. Então, ó, letra A, né? Então, eu quero a quantidade de calor recebida. Para encontrar a quantidade de calor, é só substituir os valores, tá, na equação fundamental da calorimetria, que é essa aqui, ó. Tá certo? O calor sensível. Então, bora dar uma olhadinha como é que fica, né? Agora, você tem que utilizar uma massa, né, em gramas. Então, tem que passar lá em cima 1,5 kg para gramas, né? É só multiplicar por 1.000, dá 1.500 gramas. Então, passando aqui, ó, para gramas, achando o ΔT, né, foi parar em 85 graus Celsius, temperatura final, menos a inicial, 20, vai dar 65 graus Celsius. Calor específico 1, é só substituir, ó, no lugar da massa, colocar o 1.500, do Czinho colocar o 1, e aqui do ΔT, tá certo? O ΔT, variação de temperatura, colocar o 65, tá certo? Multiplicando todo mundo, vai dar 97.500 calorias. Ou se eu dividir por 1.000, colocar o prefixo aí, quilo, né? Quilocalorias, vou ter 97,5 quilocalorias. E por último, aqui não tem muita coisa o que fazer, o valor da capacidade térmica encontrado, né? A capacidade térmica é o Czinho vezes o delta, vezes a massa, né? Ou a massa vezes o Czinho. Então vai dar 1.500 calorias por grau Celsius. Ok? Se não entendeu, dá um pause, olha direitinho. Vamos em frente. E se eu tiver uma mudança de estado? Se eu tiver uma mudança de estado, eu vou chamar a quantidade de calor relativa àquilo ali de calor latente. Então, o calor latente, esse Q aqui, ó, é a massa do corpo vezes o calor latente, aqui, que eu estou usando, de fusão ou de ebulição, tá certo? Que é esse L aqui, ó. Então, calor latente em joule por quilograma ou caloria por grama. Ok? Então, bora dar uma olhadinha. Vamos seguir. Um exemplo. Qual a quantidade de calor necessária para que um bloco de 600 quilos, né, de gelo a 0 graus Celsius se transforme em água à mesma temperatura? Considere o calor latente de fusão do gelo como 80 calorias por grama. Então, eu quero saber a quantidade de calor, tá, que essa massa aqui de 600 quilos, passando para grama, é só multiplicar por 1.000, 600 mil gramas, né, vai receber, né, que quantidade de calor é essa que ele vai receber. Então, como calor latente, é só multiplicar a massa, tá certo? Pelo calor latente aqui de fusão, no caso, eu vou ter 48 mil calorias. 48 milhões de calorias, né? Ou 48 mil quilocalorias. Então, continuando, né? Se eu tiver aqui uma mudança de estado, eu vou ter, né, não vou ter variação de temperatura. Então, todo o calor que ele recebe ou perde para poder mudar de estado vai ser utilizado só para mudança de estado. Então, aqui em cima, eu tenho o calor sensível, tá certo? Fizemos uma questão, MC ΔT, tá? E depois falamos de mudança de estado.
E aqui, bora falar de trocas de calor, tá certo? Quando eu tenho corpos de temperaturas diferentes, né? Eu vou ter o que? Troca de calor entre eles. Só que essa transferência, né, vai se dar de um corpo de temperatura maior para um corpo de temperatura menor, ela pode ser de dois tipos, né? O sensível e o latente. Um, o outro, ou os dois juntos, certo? Então, a melhor maneira que eu tenho para explicar isso aqui é você dar uma olhada nessa forma. Então, se eu tenho ali, vamos supor, dois corpos, vamos supor dois corpos só. Então, um corpo perdeu 400 calorias, menos 400 calorias, né? Então, quanto o outro ganhou 400 calorias. O que um perdeu, o outro ganhou mais 400 calorias. Né? Então, negativo aí para perda e positivo para o ganho. Se eu somar os dois, menos 400 com 400, vai dar zero. Então, imagina vários corpos aí, onde vão trocar calor aí entre si. Então, vários corpos, é só somar tudinho e no final a quantidade total tem que ser zero, ok? Bora dar uma olhadinha nisso aqui, ó. Bora ver se uma quantidade de água, né, uma massa de 200 gramas, né, essa quantidade, uma temperatura de 30 graus Celsius, é colocada em um calorímetro. Deveria dizer aqui se o calorímetro, né, tem capacidade térmica ou não, como eu estava falando, certo? Lá em capacidade térmica, mas não disse, então a gente vai supor que não tem. Né? Então, calorímetro junto a 150 gramas de gelo. Então, tem uma água, 200 gramas a 30 graus Celsius, e vou colocar 150 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Ou seja, ele está pronto para derreter, porque zero é a temperatura que ele derrete, certo? Então, após atingir o equilíbrio, dado o calor específico da água 1, latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama, calcule a temperatura final dessa mistura, nessa situação. Bom, gente, decoraram aí os valores? Então, ó, a massa de água, temperatura inicial da água, tá certo? Aqui, ó, a massa do gelo, né? Temperatura do gelo, que pode mudar ou não, né? Depende se ele derreter todinho, né? E o calorzinho específico e o calor latente de fusão. Mas vamos em frente. Então, ó, se a transferência, né, se dá da água para o gelo, que a água está a uma temperatura maior, né, a água está a 30 graus Celsius, quanto é que a água perderia de calor saindo de 30 até chegar a zero, que é a temperatura do gelo? Por que eu vou fazer esse tipo de abordagem, né? Vou fazer essa abordagem porque eu não sei se a água consegue derreter totalmente o gelo. Se ela não derreter totalmente o gelo, vai ter gelo e água, ou seja, vai estar a zero. Se ela derreter totalmente, aí ela vai começar a subir. O gelo vai começar, a massa do gelo, né, começa a subir, aumentar a sua temperatura. Então, bora achar a quantidade de calor, né, que a água, aqui, ó, vai perder, faltando um sinalzinho negativo aqui, né, que é menos 6.000. Então, a massa da água vezes o calor específico vezes a variação de temperatura é o quê? Massa da água 200, calor específico 1, toma água, variação de temperatura, se a água perder o calor dela até chegar a 0 graus Celsius. Temperatura final 0, temperatura inicial 30. Isso vai me dar 6.000 calorias. Agora, se eu for dar uma olhada em quanto é que o gelo, esses 150 gramas, precisa, tá certo, para derreter totalmente, né? Em zero, gente, não muda, né? Calor latente não se fala de temperatura. Vou ter 150 vezes o calor latente de fusão. Está aqui, ó, 80. Beleza? Então, 150 vezes 80 vai me dar 12.000 calorias. Então, o gelo, ele precisa de 12.000 calorias para derreter totalmente, mas a água só vai dar 6.000. Então, ele não derrete totalmente. Tá certo? Não derrete totalmente. Então, a temperatura final dele tem que ser do conjunto, né? Vai ser a temperatura do gelo, porque eu vou ter gelo ali, ou seja, 0 graus Celsius. Né? Então, se você comparar aí as duas quantidades de calor, né?
resposta final do equilíbrio térmico aí em 0 graus Celsius, ok? E mais um aqui, ó, imagina um bloco, né? Essa daqui vai ser mais simples, que envolve uma quantidade só de calor, não tem mudança de estado, ó. Um bloco de determinado material tem massa 1000 gramas, em uma temperatura de 60 graus Celsius. É encostado em um outro bloco de mesmo material de massa igual a 600 gramas, outro bloco, ó, e que está a uma temperatura de 20 graus Celsius. Calcule a temperatura de equilíbrio dos blocos, tá certo? Então, quero saber qual a temperatura final. Vejam que só tem calor sensível, não tem mudança de estado aí. Ele não fala de calor latente, de fusão ou de ebulição, não fala disso aí, de mudança de estado. Então, se eu vou pegar dois corpos e colocar juntos, um vai perder calor, um vai receber, e o outro vai ceder a mesma quantidade, tá certo? Tanto é, e com sinais contrários. Então, se eu somar, vai dar 0. Então, você vai sempre começar uma questão de trocas de calor, tá certo? Fazendo essa relação aí, tá certo? Essa é a fórmula anterior, onde o somatório dos calores, né, envolvidos ali nas trocas tem que dar 0. Bom, como eu já disse que não tem mudança de estado, o primeiro calor, calor recebido, ó, quem é que vai receber calor, né? Eu vou ter aqui, ó, M1 vezes Czinho vezes delta T. E o outro vai ser M2 vezes Czinho também, que é o mesmo material, e vezes delta T. Então, o primeiro bloco aqui, ó, de massa 1000, está aqui o primeiro bloco, massa 1000, calor específico Czinho, tá certo? TF menos 60, é o delta T, gente, aqui, ó. Temperatura final, que é a temperatura que eu vou achar de equilíbrio, o bloco de 1000 foi para uma temperatura final, o bloco de 600 também, sempre 1000. Tá? É só pegar, colocar a forma do calor sensível, tá certo? Equação geral da calorimetria, MC delta T. Para o bloco 1, que está uma temperatura maior, a massa 1000, calor específico Czinho, mas, professor, não tem que ter esse calor específico, não. Bora em frente, bora em frente. TF menos 60, ele foi parar numa temperatura final TF, que é a temperatura de equilíbrio que nós vamos achar, tá certo? Menos a inicial dele, que está lá no enunciado, que foi 60, esse é o bloco de 1000. Agora vem um bloco de 600. 600 vezes Czinho, temperatura final vão ser iguais, eles vão parar na mesma temperatura, que um perde de calor, o outro ganha até equilibrar essas temperaturas, então vou chamar de TF também, tá certo? Menos 20 igual a 0. Então vai ficar como aqui, ó, 1000 multiplicando aqui Czinho TF, né, menos 60 vezes 1000, 60 mil Czinho, né, e aqui 600 Czinho TF e 600 Czinho vezes 20, que vai dar 12.000 Czinho, igual a 0. Gente, então, vou pegar aqui, vou juntar os Czinhos com o Czinho TF, né, então vou pegar esse 1000 aqui e somar com os 600, vai dar 1.600, tá aqui, ó, 1.600 Czinho TF, enquanto 60.000 e 12.000 Czinho, né, eu vou somar também, vai dar 72.000, vou passar para o outro lado. Aí olha que interessante, ó, ficou Czinho do lado e Czinho do outro lado, tá vendo? Então, cortou os Czinhos, o calor específico, TF vai ser igual a 72.000 sobre 1.600. Dividindo vai dar uma temperatura final de 45, né, graus Celsius. Ok? Bom, gente, eu usei como referência o Brasil, escola, tá certo? Toda a matéria. E espero que vocês tenham, né, compreendido um pouco aí de termologia, desse início de termologia. E até a próxima aula, onde a gente vai ver mais um pouquinho de calorimetria, tá certo? Vamos ver dilatação, vamos ver gases, e para a última aula eu vou deixar a termodinâmica, ok? Então, é isso aí, abração, até a próxima semana.